A nossa doutrina, segundo os espíritos, segundo Kardec, ela está alicerçada, né, por três ramos do conhecimento: a ciência, a filosofia e a religião. Então, nós sabemos, e até por conta de percorrer esse curso, que o Espiritismo nasce como ciência, então, é uma ciência de observação, aonde, com a observação da fenomenologia que se apresenta na época, né, para a humanidade, consequências vão surgir daí. Então, surgem fundamentos, surgem princípios que se traduzem na filosofia espírita. Kardec tomou cuidado, inclusive, de informar que não havia o espírito de sistema na filosofia espírita, até porque não era a finalidade. Então, procurava trazer conhecimentos não modificados daquilo que já havia sido observado pela humanidade através da história, mas sim aclarar, é, tirar o véu de muito do que estava escondido, né, que a humanidade não tinha compreendido ainda e que era hora de isso, enfim, aparecer. Era hora de isso surgir, né, para auxiliar a humanidade do terceiro milênio. E ele vai desenhar um pano de fundo moral, né, nesse conjunto de ensinamentos e, portanto, nessa doutrina que ele vai admitir, depois de muito relutar, como religião, sendo a característica religiosa da doutrina, e eu diria que muito mais religiosidade do que, de fato, religião, como nós temos assistido, e baseado na moral do Cristo. Então, esse é o desenho que nós temos, enfim, da doutrina espírita. Ela está alicerçada nesses três pilares, né? Desses fundamentos da filosofia, Kardec vai observar que a, a ciência, né, quer dizer, a ciência teria obrigação de estar tirando suas conclusões, fazendo a comprovação, né, e que também já adiantou que, enfim, o espírito, né, que é o objeto de observação da ciência espírita, ele não, digamos assim, da alçada da ciência positiva, da ciência materialista, né? Mas informa que a gente deve estar sempre de mãos dadas com a ciência, né? E também que a ciência, por muito tempo, divorciada da religião, quer dizer, até hoje a gente tem um conflito, né? Parece muito conflitante, enfim, elas deveriam andar de mãos dadas, né? Então, eu entendo que para a gente estar iniciando aqui a nossa discussão, essa introdução ela procura atender o conteúdo desse capítulo, né? E a gente tem a reflexão, que é a reflexão do livro, né, aqui para iniciar, e eu vou, enfim, ditar aqui, né? Vou reproduzir aqui. A ciência positiva demonstra a não existência do mundo espiritual. Tá? A ciência materialista, ela comprova a não existência do espírito, a não existência desse mundo que nós chamamos de mundo espiritual, né, que transcende o mundo da matéria. Muitos são aqueles que fazem uma pré-concepção do espiritismo.
pois só o conhecem de ouvir falar ou de leituras superficiais, né? A gente sabe que uma grande parcela daqueles que se aventuram na doutrina espírita ou até se dizem espíritas, eles conhecem o espiritismo através da leitura de romances, né? Principalmente através de romances, através de livros psicografados, e por vezes, como já disse o Divanir aqui para a gente, muita gente faz sucesso com o pseudo-conhecimento, né? E com a doutrina espírita não é diferente. Muito do que a gente tem hoje editado, né, não passa, não suporta a menor investigação a respeito se de fato aquilo é real, aquilo é verdadeiro, né? Um dia entenderemos a significativa alternativa que ele oferece, né? Então, seria esse conhecimento para a humanidade avançar. Muitos se dizem crentes na ciência porque só ela traduz a certeza da realidade visível. E, enfim, dá até para a gente compreender isso, né? Mas, enfim, a ciência espírita ela vai muito além da ciência da matéria, né? Porque a ciência acadêmica evita investigar os fenômenos inexplicáveis, aqueles que nós vimos lá no início, primeira aula, se não me falha a memória, do livro 3, né, da filosofia espírita. Contenta-se com essa situação? Ou está presa aos próprios dogmas científicos? Não ousa mudar o método? Então, essas questões aqui são provocativas de fato. Enfim, por que que a ciência materialista evita investigar o metafísico, né? Por que que ela se contenta com essa situação? Por que que ela se contenta com esse modelo que hoje ela tem, quer dizer, essa métrica, né, de medição? Enfim, está presa a dogmas que ela mesma elaborou, né, e tem receio de mudar e, enfim, precisa usar de fato no paradigma que hoje nos parece e muitos da comunidade científica admitem serem inconcebíveis, né, para prosseguir, quer dizer, inconcebíveis não, mas serem insuficientes, né, para continuar na pesquisa. Seus métodos são impotentes para se manifestar oficialmente diante da humanidade, confirmando ou negando a existência do mundo espiritual. Então, assim, para nossa avaliação, se de fato o espiritismo é uma ciência, se de fato é uma filosofia, se de fato é uma religião, enfim, a gente vai fazer esse contraponto, como a reflexão já pede para a gente, digamos assim, essa nos provoca, né, com relação à dúvida do comportamento da ciência que, enfim, investiga e orienta os nossos passos, né, no mundo físico. Enfim, estão aí os questionamentos, estão aí as provocações para que a gente avalie, enfim, e duvide, né? Então, chegar no final desse capítulo, enfim, poderemos chegar com um consenso admitindo a certa medida, até certa medida, se de fato a nossa doutrina contempla esses conhecimentos, né? Ou o contrário, não. Ou, enfim, como já foi dito aqui também por vocês, a ideia não é o consenso, né? A gente já viu que a verdade não é filha da simpatia, lembram? A gente já discutiu esse tema aqui, acho que no segundo livro. Ela é filha da discussão, né? Então, a gente tem muito mais chance de chegar à verdade discutindo do que sendo simpático.
Tranquilo, gente? Ok, Vamos em frente? Ô vamos. Mauro, Pois não. é o Abelardo, pode falar? Claro? É, quando eu era universitário, nos cursos que fiz, muitas vezes se estudou a metafísica, no momento que se estudava a física. Então eu aprendi, já nessa época, que em questões científicas, em conclusões científicas, sempre foi importante que nós tivéssemos o senso crítico, como disse a Patrícia, de verificar, né, a verdade absoluta. E que toda teoria científica, sem exceção, elas são refutáveis, na medida em que as experiências avancem, os conhecimentos avancem. Então, a refutabilidade das teorias é uma condição mister para que se faça um estudo para verificar a verdade absoluta, né? Porque nada na vida nos vem pronto, mas por se fazer. E nesse por se fazer que se busca discutir a verdade que nos foi imposta dogmaticamente, para que possamos ter mais clareza, né, do que nos ensinaram. Por exemplo, a questão da ciência, né, ignorar os efeitos espirituais nas relações humanas, hoje em dia, algumas universidades já estão se aproximando de atividades de cura ou de tratamento com ajuda espiritual. Então, aquilo que era ignorado no passado, hoje já está chegando o momento da própria ciência admitir a importância dos efeitos espirituais na nossa vida, indistintamente, né, da categoria acadêmica. Perfeito, ainda bem. Ainda bem, né, Abelardo? É, De E, fato, a grande questão, as evidências estão aí, mas a comprovação que ainda não é possível, né? Por isso que a ciência ainda teima, né, com a relação, com relação à existência do espírito, com relação ao mundo espiritual. E a questão é mudar o paradigma, quer dizer, é o método que não é adequado, né? Mas ainda bem que existem grupos, né, que analisam, que estudam, que investigam, né, grupos formados para esse fim. E a verdade a gente sabe que ela sempre esteve aí, enfim, e vai se revelar, né? A gente não tem e, dúvida. Hein, Mauro? Pois não. E nessa observação do Abelardo, cabe lembrar também que a recíproca existe, assim como ele disse aí que a ciência está aceitando alguma fundamentação espiritual, vamos dizer assim. Kardec já dizia, o espiritismo vai caminhar com a ciência, e quando a ciência nos mostrar algo além daquilo em que nós cremos, o espiritismo ficará com a ciência, não tem problema nenhum. É mais um Perfeito, gesto da humildade da doutrina, né? perfeito, sem dúvida nenhuma. É, eu peguei esse trecho desse livro do Charon. Jean Charon é um francês, ele é físico e, e pesquisador, né? E ele pesquisa a existência do espírito, quer dizer, a condição, né, do espírito, da consciência relacionado com a matéria, né? Então, ele estuda principalmente, digamos, voltado à filosofia, né? Com a ajuda da filosofia. E ele escreveu esse livro, né? O Espírito Este Desconhecido. Acho que a edição é de 1977, né? Já tem algum tempo. E eu achei interessante aqui para a gente, até como introdução, né? Para além do objetivo da aula,
introduziu o assunto da metafísica, né? Então, abrindo aspas para ele, olha, o problema da natureza e dos mecanismos do espírito é, com efeito, sem nenhuma dúvida, o problema central de toda a metafísica, do qual derivam todos os outros objetos de reflexão. Então, o conhecimento, a vida, a morte, a matéria, Deus, a infinitude, né, a eternidade, e assim por diante. Quer dizer, a questão do saber quem somos, né? Enfim, o que estamos fazendo aqui, enfim, né? A física e a metafísica formam, portanto, duas disciplinas complementares, como o Abelardo, né, acabou de demonstrar para a gente aqui, encarregadas de aumentar nosso conhecimento do universo. Se e somente se matéria e espírito são inseparáveis dos métodos de pesquisa e nas linguagens desses dois ramos do conhecimento. Então, é interessante que essa frase ela corrobora, né, com o discurso do Abelardo e também com essa observação que o Irair fez para a gente, né, colocando essa afirmativa de Kardec. Enfim, o espírito não é, né, da competência da ciência acadêmica ou da ciência material positiva, né? Mas, enfim, é com a união desses dois métodos de investigação que a gente vai estar se aproximando cada vez mais da realidade, cada vez mais da verdade, né? À medida que a ciência positiva for comprovando, digamos, as evidências, claro, a doutrina espírita, que é evolucionista, ela vai estar sempre acompanhando a ciência. Portanto, ela nunca vai se desatualizar, né? É exatamente isso que o Iraê lembrou para a gente aqui da fala de Kardec. É muito interessante. E, enfim, aquilo que a gente já colocou lá no início, é essa nossa investigação, de fato, para concluir o caráter da doutrina espírita e principalmente, né, é tentar mostrar ou demonstrar, né, que assim é o verdadeiro caráter da religião espírita, que não se trata de algo exterior, não se trata, né, de, enfim, uma instituição que quer formar adeptos, que quer ampliar, digamos assim, o universo, né, dos profitentes espíritas, mas sim é, digamos, uma religião que quer transformar o homem, que procura dar elementos, norte, subsídios para que a gente possa, enfim, se redimir. Eu penso que o termo mais apropriado é esse, né? Porque a redenção, ela é, digamos, uma autoeducação. A gente falou já até aqui, até pela reflexão, pelo tema, né, de reflexão, que é a educação que vai transformar o mundo. E a redenção nada mais é do que a gente dar oportunidade para se autoeducar. Quer dizer, é uma educação que transcende, né? E vai nos fazer melhores, vai nos fazer criaturas melhores, né? Então, eu trago aqui essa figura, né, para a gente iniciar. E essa figura ela é, digamos, uma ilustração do Emmanuel. Opa, deixa eu ver aqui quem que está levantando a mão. É o Abelardo? Diga aí, Abelardo. Abelardo, seu microfone está fechado. Queria contar uma pequena fábula que exemplifica um pouco de que você está falando, dessa transformação do homem. Certa vez, houve um determinado lugar na África,
existia uma caverna onde todos os nativos que lá entravam saíam e depois de 10, 15 minutos morriam. E isso começou a se espalhar, se repetia muitas vezes e se espalhou pelo lugar, até que chegou na Europa, onde alguns cientistas se organizaram e tentaram ir lá para descobrir esse fenômeno. Então, o povo daquela região, os nativos daquela área, todos acreditavam piamente, né, que lá existia um Deus todo-poderoso que punia quem lá entrasse. Então, o pessoal da Europa veio, uma equipe de cientistas, para investigar, para observar, investigar, experimentar. Lá chegando, ouviram toda a população do lugar, fizeram um estudo de pesquisa, ouviram tudo que eles diziam sobre isso, que tinha lá um Deus todo-poderoso dentro da caverna que matava todos que lá entrassem. Então, a ciência, por meio desse cientista, fez um experimento. Pegou um cachorrinho, amarrou numa corda e soltou o cachorrinho dentro da caverna. Deixou ficar um tempo lá, mais ou menos 10 minutos, conforme eles observaram. Depois puxaram o cachorrinho e o cachorrinho, depois de alguns minutos, morreu. Então, o que se conclui de tudo isso? Ora, um Deus todo-poderoso que existia naquela caverna, que quem desobedecesse, entrasse lá, morria, era o castigo, era a morte. Então, eles fizeram uma autópsia no cachorrinho e descobriram que o cachorrinho havia morrido envenenado por um gás. Depois, colocaram os seus escafandros, entraram na caverna e descobriram que existia enxofre e outros gases que emanavam do solo, né? E asfixiava todos os seres vivos que lá entrassem. Então, isso aí dá para a gente perceber exatamente a postura da ciência, que eu faço uma consideração e comparação com o Espiritismo. Quando Jesus disse, certa vez, que muito ele não podia ensinar naquela época, porque ninguém tinha condição de entender, né? É que a ciência prova para a gente a importância do estudo, do experimento, para poder comprovar uma teoria, até que ela seja refutada novamente. De modo que o Espiritismo ele nos traz essa condição, ele nos dá esses elementos para que a gente investigue, analise, conclua, descubra um aspecto lógico, né, do que está sendo professado, ou do que já é professado como verdade, para a gente poder sair, né, entrar nessa caverna com mais tranquilidade. É isso aí, já é sabido que a ciência caminha de funeral em funeral. Acho que eu já disse isso aqui, mas eu ouvi isso de um cientista mesmo, né? Então, é assim que funciona. Quer dizer, a cada nova descoberta, né, a gente, enfim, vai encontrar uma novidade mais à frente, né? Então, o Emmanuel, ele coloca que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto que na base dessa figura, né, encontra-se a ciência e a filosofia que estão atreladas, né, ao mundo material, atreladas à física, podemos assim dizer. E ele coloca esse ângulo, né, esse ápice aí voltado para cima, colocando a necessidade, né, do conhecimento moral, enfim, a religião como aquela que redime, aquela que nos faz voltar para o Pai, né, em termos de busca da perfeição. Então, vamos falar sobre a ciência. Então, vamos analisar o aspecto ciência, se ele de fato atende, né? Se a doutrina espírita pode ser considerada de fato ciência, como ciência. Se a gente vai lá no dicionário, ele diz que ciência é um, é um corpo de conhecimento sistematizado, né? Que a gente adquire através da observação,
identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, né? E formulados metódica e racionalmente. Então, segundo Oxford, isso é, resume o que a gente entende por ciência, né? De fato, o termo vem de conhecimento. E a ciência há que ser um conhecimento racional, um conhecimento lógico, sistematizado, enfim, para que de fato possa haver confiança, né, quando da comprovação das hipóteses que ela levanta, né? O Allan Kardec, né, lá no que é o Espiritismo, que é um livro que ele escreveu, digamos assim, para dar notícia do Espiritismo de uma forma mais imediata, né? Assim, até para o leigo, né, como divulgação. O Espiritismo, ele coloca que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, como a gente já colocou na introdução, é ciência de observação. Ao observar o fenômeno, né, estabelecem-se essas relações e essas consequências são os princípios morais que dimanam dela. Então ele diz assim, podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, né? Então a gente observa que o codificador, né, ele tinha plena noção do que é ciência, plena noção do que é filosofia, e estava às voltas com, digamos assim, a elaboração, né, de um conhecimento novo. E ele coloca, sim, que o Espiritismo é uma ciência e também uma filosofia, né? E, ao mesmo tempo, ele já estabelece aqui esse tríplice aspecto, né? Porque ele diz que disso a gente tira consequências morais, né? Então, fica aqui, né, para a gente, digamos, essa colocação de Kardec para a gente continuar investigando e observando se de fato a gente pode considerá-lo como ciência. Lá na Gênese, né, no capítulo 1, a gente tem assim, sempre abrindo aspas aqui para o Kardec: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Então, só com esse método, que é o seu método de investigação, ela não vai conseguir explicar certos fenômenos. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então, a ciência espírita, ela necessita, apesar dela observar, né, e conseguir explicar, porque o seu método é diferente, o fenômeno espírita, ela ainda, digamos assim, ela precisa de um reforço. Ela precisa, sim, da ciência da matéria, porque afinal nós estamos na matéria, para que, digamos, a gente possa se sentir mais confiante, mais certo daquilo que a gente investiga, tá? Então, digamos, sem a ciência buscando essa comprovação, a gente vai ficar sem esse sustento, né? O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Gente, olha a visão, olha o entendimento de Kardec. Quer dizer, tinha que ser de fato um espírito
dessa envergadura, um espírito que possuísse esse conhecimento e também essa acuidade, né, de clarividência, de observação, para perceber o momento que ele estava vivendo, para perceber, digamos assim, o conhecimento que estava surgindo ali e, enfim, observar que de fato era o momento oportuno, né? Digamos assim, o que fere de fato os nossos sentidos, o que de fato nós percebemos primeiro. Enfim, são os fenômenos materiais, os fenômenos físicos, né? Então, a gente observa que durante todo esse período, vamos pegar aqui o período que nós iniciamos estudando. Nós iniciamos lá na Grécia Antiga, enfim, até bem mais antiga, né? Mas vamos pegar a Grécia, digamos, do período clássico aí da filosofia. Ele dista do Espiritismo 2.400 anos, 2.500 anos. Então, durante todo esse período, tudo aquilo que já havia sido intuído lá na Grécia clássica, enfim, passou desapercebido da ciência material, né? Então, assim, era preciso que a gente percebesse primeiro os fenômenos físicos, e aí a gente viu uma revolução do conhecimento. No século XIX, a gente já tinha passado por revoluções do conhecimento, tanto industrial, como da filosofia, como das artes e tudo mais. Revoluções, iluminismo, enfim, para poder chegar a se manifestar uma ciência do espírito, quer dizer, uma ciência que contemplasse a metafísica. Diga, Mal. amigo Iraí. É, dá um exemplo bem simples usando sobre o que o Kardec falou, né? Que o que primeiro fere os sentidos é a matéria, por isso que o espírito vem depois. Eu mentalizei a sigla VAPTO, falo muito dela quando há oportunidade. VAPTO, visão. Ah, eu vi uma assombração. Você vai se assustar. Vamos pegar aí o leigo, né, que é assustado com o sobrenatural. O que o chama atenção? O que chama a atenção dele? Visão. Ah, eu vi um vulto passou ali. Ave Maria, será que aquilo tem a ver? Então, visão. Audição. Caramba, escutei uma coisa aqui que não estava previsto. Será que é minha gatinha miando? Não sei o quê. Ai, meu Deus, será que é o sobrenatural? Audição. Aí vem o vápito, paladar. Nossa, tá um gosto assim de enxofre, né? Paladar, aí Ok, vapito, tato, aí um calafrio aqui, será possível que alguém passou a mão aqui nas minhas costas, né? Vapito, ok. tato, e o olfato, tô sentindo um cheiro estranho, ou seja, o ser humano é tão São Tomé que ele só vai se atinar para o metafísico, para o além da física, quando ele tem um dessas iniciais vapto, Depois do VAPTO, ferida, ferida. não é? O É, metafísico, ele está de fato depois do VAPTO. exatamente. Então não esqueçam do vapto. Visão, audição, paladar, tato e olfato. Ok, muito legal. E aí ele vai complementar, caminhando de par com o progresso, né? O Iraí já intuiu isso aqui. O espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará, né? Então, é isso, né, que a gente observa, né, em relação à doutrina espírita. E aqui, só para ilustrar, a gente teve a participação, né, de cientistas, né, junto, colaborando com a codificação, Camille Flammarion e obras, né, de grande vulto aí, demonstrando a vida em outros planetas, em outros orbes, né, enfim, nos alertando, né, sobre a imortalidade. Quer dizer, o astrônomo que enxergava
o físico, mas também o metafísico, né? A gente tem Ernesto Bozano, um pesquisador da paranormalidade, também contribuindo, né, com obras aí bastante interessantes. Então, assim, é profícua a literatura espírita, né? Quer dizer, a gente, por vezes, acaba ficando só no contexto, digamos, das obras doutrinárias, dos romances, né? Que são importantíssimos, claro, mas a gente tem colaboradores contemporâneos, né, a Kardec, que contribuíram de forma assim bastante significativa. Por exemplo, olha, Xenoglossia, essa obra do Ernesto Bozano, né, colocando, digamos, essa paranormalidade do indivíduo, né? Quer dizer, indivíduos ignorantes, muito simples em conhecimentos rasteiros, com, enfim, conhecimento descomunal, falando dezenas de línguas, inclusive línguas mortas, né? Que é o assunto aí desse livro. Então, a gente tem desde sempre a observação, por isso aquelas provocações lá no início. Por que que a ciência insiste, né, em não pesquisar com outras ferramentas, né? Porque é conveniente para ela, ela tem receio de destruir ou de desconstruir os seus dogmas, eu diria, os seus mitos, né? Enfim. Então, para a nossa observação e para a nossa reflexão, aqui vai William Crookes, né? William Crookes escreveu essa obra que aí está, ó, editada pela FEB, Fatos Espíritas. É o relato de quase 4 anos de experiências com esse espírito que aqui se apresenta. Olha, está aí de braços dados com Cat King, Cat King, né? Esse espírito que se materializava pela mediunidade da Florence Cook. Então, notem digamos, a clareza, né? Notem a perfeição dessa materialização, a presença desse espírito durante 4 anos, se oferecendo, se permitindo observar, e ela informa que essa era a missão dela, e de fato marcou, inclusive, data para se afastar, para retornar para a espiritualidade, e não ficou nem um minuto a mais. E na presença de, enfim, testemunhas, e na presença de, digamos assim, artefatos, né, que procuravam garantir a seriedade da experiência, né, que não havia ali nenhum embuste, nenhuma ilusão. Então, vale a pena. Olha, essa obra, por vezes, ela se encontra abandonada nas livrarias, nos sebos dos centros espíritas, principalmente, sem dar tanta importância. E é uma obra fantástica desse físico, né? Desse prêmio Nobel, não. Ele ganhou um prêmio similar ao prêmio Nobel na época, né? Da Sociedade do Reino Unido, né? Enfim, que inclusive teve verba do Estado para fazer essas investigações que ele fez junto à sociedade parisiense. Então, a gente está procurando associar ou colocar lado a lado a ciência materialista com a ciência espírita, né? Para a gente procurar, assim, digamos, concluir, procurar refletir e concluir se de fato, né, a doutrina espírita é ciência, se pode ser considerado ciência. Com relação à ferramenta da ciência espírita, que é a mediunidade, né, eu trouxe aqui do Amit Goswami, digamos assim, algum trechinho também de obras, né, que ele escreveu, e também desse Marcelo Coimbra Regis, que é um cientista brasileiro que, enfim, muito afeito, né, à investigação metafísica. Ele, enfim,
é bastante didático e esclarecedor, né, em função das pesquisas que ele faz. Então, olha o que o Goswami informa nesse livro, A Janela Visionária. Como um médium se comunica com uma mônada quântica desencarnada. Olha os termos, né, que um cientista, digamos assim, se pronuncia. A consciência não é capaz de provocar o colapso de ondas de possibilidade numa mônada quântica isolada. Mas se a mônada quântica desencarnada entrar em correlação com um ser material vivo, e eu coloco aí o médium, né, o colapso pode ocorrer. Né? Então, nesse livro, A Janela Visionária, ele coloca essa possibilidade. Então, ele chama de mônada quântica, né? Desencarnada. Então, ele está se referindo aí ao espírito, está se referindo aí a um ser espiritual, né? A uma essência espiritual. Então, ele coloca isso, que é preciso essa intermediação, ele precisa digamos assim, congruência e nessa coincidência com a mônada, com o material vivo, né, que ele coloca aqui no caso, que eu coloco o médium, para que pudesse haver essa comunicação. Graças ao extraordinário trabalho de Heine, né, aqui já é o Marcelo colocando, a parapsicologia hoje é considerada mais um campo científico e possui diversos laboratórios e departamentos de estudos e pesquisas dentro das mais respeitadas universidades do mundo. O Abelardo colocou para a gente aqui, né, essa realidade. Existem hoje grupos de estudo, assim, estudando a parapsicologia. O Heine é o idealizador, né, da parapsicologia, que nós conhecemos hoje. E o Herculano Pires, né, depois que ele, digamos assim, entrou nesse campo da parapsicologia, ele terminou seus dias trabalhando, né, nesse segmento e trouxe para a gente muita contribuição, né, nesse aspecto da mediunidade. Encontrando muitas dificuldades em estabelecer cientificamente e irrefutavelmente a veracidade das comunicações mediúnicas, Heine pouco a pouco derivou seus esforços para a comprovação da existência das capacidades extrasensoriais dos seres humanos. Então, é com esse apoio, é com esse material que os cientistas hoje investigam a paranormalidade. Então, assim, a ferramenta da ciência espírita, que é a mediunidade, é chamada de paranormalidade pela ciência positiva, né? E a ciência positiva que estuda isso é a ciência da parapsicologia, que para muitos cientistas acadêmicos ainda é uma ciência marginal, né? Mas a gente tem aí, por exemplo, um Marcelo brasileiro, a gente tem tantos outros aí da comunidade Gosmani, né? Quer dizer, é um indiano, né, que investiga isso desde sempre. E tem tantas outras obras a esse respeito para a gente, digamos assim, sanar as nossas dúvidas. Já foi dito aqui acho que pela Patrícia, né? De exemplo de professor. Se tem dúvida, estuda. Se tem dúvida, vai atrás, investiga, né? E não precisa investigar somente Só um segundinho, Iraí. Não precisa Não, investigar somente nas obras básicas da doutrina espírita. Aqui estão, né, essa e tantas outras obras para a gente investigar. Diga, Iraí. não, eu fui assoprar uma poeirinha no meu celular. Ah, Não, ok, ok. Eu pensei que era uma não. contribuição para a gente aí, né? Então, a gente tem hoje um farto material, sabe, de pesquisa, de investigação.
no campo aí da astrofísica, gente, que, puxa, é o estudo, né, tanto do micro quanto do macro, né? E a cada dia a gente tem novas informações, se não descobertas, aprimoramento daquilo que já sabe. Então, equipamento que pode nos trazer uma imagem cada vez mais real e verdadeira do que é a criação, né? Do que é a criação. Então, enfim, Deus é assunto da ciência, né? Enfim, não só da religião. É preciso sair desse campo, né, simplesmente da teologia, não simplesmente, desculpa o termo, puxa, não dá para falar assim, a teologia é um campo vastíssimo de estudo, né? E, enfim, a doutrina espírita também tem a sua teologia, também construiu sua teologia. E o objetivo dessa aula aqui, desse capítulo, é mostrar que ele é mais amplo do que as outras, do que a teologia das outras religiões. Quer dizer, a gente procura ousar, né? E buscar devastar esse infinito e buscar cada vez mais informações para a gente estar cada vez mais consistente, né, naquilo que a gente acredita, né? Porque, ainda se referindo a Kardec, ele vai dizer que a nossa fé ela precisa de comprovação. A nossa fé não pode ser dogmática, ela precisa compreender. Assim que ela compreende, ela se torna inabalável, até para ter humildade suficiente para admitir os nossos equívocos. Certo, gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa nesse aspecto, enfim, da mediunidade, né, que é, de fato, a ferramenta da doutrina espírita, quer dizer, o nosso metro. É claro que o nosso metro não é só a mediunidade, ela é o instrumento, ela é a ferramenta, né? Mas a gente avalia os resultados pela lógica, não é? Avalia o resultado pela repetibilidade, com a exemplo da ciência acadêmica, nós também queremos repetir o experimento, a gente quer universalidade no resultado, né, para que a gente possa admiti-lo. Tranquilo? Podemos caminhar? Yes. Maravilha. Assim, então é esse senhor, né, Amit, esse senhor simpático. Então ele diz assim, gradativamente, uma nova ciência que há de substituir a atual ciência materialista. Uma ciência dentro da consciência está tomando a dianteira. Olha aqui, olha que conclusão faz um cientista acadêmico, né, da ciência da qual ele é integrante, é um agente. Então, nós não temos dúvida disso. Não temos dúvida disso, que gradativamente uma nova ciência há de surgir, né, e, enfim, passar a avaliar, né, assim, a mecânica quântica está aí, né, com, digamos assim, a sua contribuição, quer dizer, já foi um grande passo nesse, digamos assim, nesse caminhar, né? E, enfim, há que a consciência do cientista, digamos assim, ter essa plena noção de realidade. Interessante, mas podemos também usar essa palavra consciência aí no sentido de que
digamos assim, a moral, a ética está na nossa consciência. Então, a ciência, sem querer, ele abordou aí, né, uma das coisas que nós sempre nos estudos também enfatizamos, que o céu, o inferno, a nossa busca, a reforma íntima está onde? Está na nossa consciência, né, na nossa cognição, no nosso discernimento. Por isso que ele ali foi muito feliz em dizer que a ciência que vem aí para substituir a ciência materialista, Perfeito. literalmente está na consciência. Legal, Irene. Legal. Aí, ó, essa tabelinha aqui é interessante, olha, né? É, digamos, o elemento, né, de estudo da ciência convencional e da chamada ciência idealista. Então, qual que é o foco? O foco da ciência acadêmica é a realidade física, é primordial para ela. E a ciência idealista é a consciência, né? O espírito, enfim, ele não está presente na investigação da ciência acadêmica e a ciência idealista ela procura, né, uma supermente, quer dizer, uma mente que está além, digamos, da mente do cérebro, da mente física, né? Da mesma Perfeito. forma, da mesma forma, a alma ainda não é o elemento da ciência convencional. E a ciência idealista, ela busca, né, esse agente, esse elemento quântico, né, que enfim, está numa outra dimensão. A mente, para a ciência convencional, é a psicologia, e a ciência idealista é a ciência das representações do intelecto e do corpo mental. O corpo é a biologia, né, na ciência convencional, e é a ciência das representações do corpo vital. Olha só, né, esse corpo espiritual que a gente chama, né? E a matéria é elemento da física, da química, então é a teoria da observação quântica, né? É a consciência como agente causal. Só para a gente ter assim uma relação. Entrando naquela, naquela outra coluna de sustentação da doutrina espírita, que é a filosofia, né? Então, a gente sabe que, literalmente, é essa capacidade de buscar sabedoria, essa busca incessante, né? Eu diria até que é uma busca obsessiva, esse amor ao conhecimento, né? Então, se traduz numa reflexão sobre o próprio comportamento humano e a aspiração a uma consciência racional do universo, né? Então, através principalmente da intuição, né? Esse conhecimento anímico e intuitivo, buscar, né? Refletir sobre o nosso comportamento dentro, né, do universo do qual nós pertencemos. Aí a Marilena Chauí coloca que abrange, né, problemas fundamentais relacionados à existência, do conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. É o conhecimento do conhecimento, né? Então, a filosofia, ela permeia, digamos assim, né, todos os problemas que se relacionam ao ser, que se relacionam à nossa existência, que se relacionam ao universo, enfim, que se relaciona a tudo que existe, né? E até aquilo que a tudo aquilo que a gente conhece e também aquilo que a gente não conhece ainda. Então, de fato, a filosofia é usada, ela é o conhecimento do conhecimento. Então, a gente procura trazer aqui a filosofia espírita para a gente refletir, porque há aqui uma afirmação de que a filosofia espírita ela vai além da filosofia tradicional. Então, quando eu pego o livro dos Espíritos, que é a síntese, né, da filosofia espírita, de novo, dizendo, não guarda espírito de síntese. Kardec já deixou claro que não era esse o objetivo. Mas
o livro dos Espíritos começa, né, pelas causas primárias, pelas causas primeiras. Então, ele tem lá uma concepção do eu, né, e do universo. Então, de cara, estudando as causas primeiras, ele vai conceber uma trindade espírita. Então, existe espírito, existe eu, existe matéria, existe o corpo, existe o universo, existe, enfim, tudo que, enfim, é, pode se traduzir por matéria. E existe o universo, quer dizer, e existe Deus, né, que a gente vai chegar aqui ainda, né, a gente vai estar elaborando aqui. Então, a questão que sempre existiu na consciência do homem, quem sou eu, o que faço aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, enfim, a gente tem isso esmiuçado dentro do início do Livro dos Espíritos. Então, ele inicia por metafísica, ok? Que é aquilo que está além da física, é aquilo que está, digamos assim, para além, né? Para além da filosofia acadêmica. Daí, inclusive, eu chamar aqui esse item 5 do nosso capítulo, que é a essência e suas leis, que é a base da filosofia espírita, né? É uma doutrina que busca o conhecimento da essência das coisas. Nós não estamos satisfeitos de nos ver aqui e não nos perguntar o que a gente está fazendo. Qual a minha essência? Né? Para onde é que eu vou? O que existe para além desse mundo que eu vivo? O que eu vou encontrar lá? Ok? Aborda a cosmologia, né? Então ele vai abordar, enfim, não só, digamos assim, a cosmogonia, né? Que nós investigamos desde o início, que é o início de tudo, a gênese das coisas, como também isso vai se transformar numa cosmologia. E a nossa cosmologia é muito mais abrangente quando, né, ela coloca a imortalidade, quando ela coloca a reencarnação, né, quando ela coloca a comunicação nossa com esse mundo imortal, tá? Enfim, que a gente já esteve, digamos assim, estudando, mas com outro veículo, né, representando um outro ser, quer dizer, estivemos de uma outra forma, né? Então, o ramo da astronomia que estuda a estrutura e a evolução do universo em seu todo, preocupando-se tanto com a origem quanto com a evolução dele. E com Não há, uma, e como, hein, pode Mauro, falar. com licença, com a baita observação de que da Bíblia, né, há muitas moradas na casa do meu pai, que é uma singela cosmologia de Jesus, né? Perfeito, perfeito. É. Então, numa época em que isso digamos assim, estava mais para a cosmogonia, né? Porque isso tudo era abordado através de mitos, né? A gente tem hoje aqui o esclarecimento até daquilo que Jesus ainda deixou um tanto sob um véu, né? Quer dizer, não era ocasião ainda de esclarecimento, né? Aprofunda-se em psicologia, né? Que vai abordar esse aspecto psicológico do caráter, né? Do indivíduo, origem e natureza do espírito, ok? Então, eu já disse aqui, tá? Existe o elemento material, existe o elemento espiritual. Nós somos oriundos, né? Somos oriundos do princípio espiritual, ok? A nossa natureza, quer dizer, ainda é desconhecida, né? Quer dizer, o corpo que nós habitamos ainda é matéria, quer dizer, é o perispírito, e, enfim, ora trino, como agora, na matéria, no corpo biológico, e ora, enfim, dual, né? Só com o perispírito. Mas a natureza do espírito ainda nos é, digamos assim, fugídia, né? Quer dizer,
é uma substância quintessenciada aí que os espíritos vão dizer que não dá para dizer que não é imaterial, mas ela é incorpórea e desconhecida para nós hoje, né? Vida após a morte, leis morais, a gente tem toda um trabalho voltado aí para a ética, né? No livro dos Espíritos, penas e gozos futuros, né? Então esse entendimento, digamos assim, ter consciência de que, digamos assim, a recompensa ou o castigo que nós merecemos é através daquilo que nós fazemos, como o Iraí colocou, está dentro de nós aqui, não compartimentado aí, nem geograficamente, né? Não está no tempo e no espaço. Intervenção de Deus na vida humana. Quer dizer, então, Deus, né, como o Criador, Deus como, digamos, o nosso horizonte, né, o nosso objetivo, que Deus é perfeição. E, enfim, como perfeição, ele nos fez para atingir a perfeição, né? Então, claro, como filhos, a perfeição vai ser sempre relativa, mas, digamos assim, ele está presente na nossa vida, como um ser imanente em nós, quer dizer, imanente em tudo que existe. Em tudo nós somos dependentes de Deus. Em tudo, em todas as nossas necessidades, quer dizer, há a imanência de Deus, apesar dele transcender, né, a nossa realidade. Então, assim, voltando lá para o livro O que é o Espiritismo, Kardec diz assim: ó, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, a gente relembra aqui, né, aquele enunciado de Kardec para poder associar aqui, né, esses ramos do conhecimento, a ciência e a filosofia. Então, Kardec informa isso para a gente, tá? E a gente vai continuar investigando aqui para ver se a gente, de fato, pode acreditar nisso, né? Então, assim, Leon Denis, só para ilustrar também, nos traz aí, gente, digamos, um acervo fantástico de uma literatura poética, gentil, para a gente poder estudar, né? Depois da morte, problema do ser, do destino e da dor, né? No invisível, o grande enigma, cristianismo e espiritismo, ele vai discutir questões sociais, né? De sociologia, o porquê da vida, o além, a sobrevivência do ser, enfim. É incrível aqui a contribuição do Leon Denis, né, para a doutrina espírita. Ele merece ser lido na íntegra, né? Olha, socialismo e espiritismo, enfim. Então, um homem, digamos, do século XIX, né, que, digamos, participou, talvez indiretamente, do iluminismo, né? Então, ele vai, assim, se caracterizar como um real socialismo, né, como uma questão política, inclusive até fazendo contraponto com o espiritismo, né? Então, se vocês não tiverem nenhuma observação para fazer, eu vou entrar aqui, né, no âmbito da religião, porque a gente está já com 21h12, a gente já adiantou bem. Até aqui deu para, digamos assim, caracterizar o aspecto ciência e o aspecto filosofia dentro da doutrina espírita? Tá Tranquilo? perfeito, Mauro. Está dando para a gente compreender? Sim. Então, vamos falar um pouco de religião. Então, assim, uma religião além da religião, né? Então, a gente sabe que religião
tem origem latina e vem de relegere, tá? Eu gosto muito, tá? Gosto muito desse entendimento que Cícero dá para a religião. Tratar com cuidado, quer dizer, não descuidar, sabe? Quando você se coloca, digamos assim, na sociedade como um ser social que interage, como a gente viu aqui no início, falamos sobre isso, né? E você compartilha ombro a ombro com a existência com o outro. Então, eu gosto muito de entender que religião tem a ver com isso, de cuidado, de gostar do outro, zelar pelo outro, né? Com o máximo empenho e profundo respeito pelas coisas referentes ao culto de Deus. Então, Cícero gosta dessa etimologia da palavra religião, enquanto que o São Jerônimo, né, o Santo Agostinho, enfim, principalmente os pensadores, né, e os teólogos católicos gostam do religare, né, que é, digamos assim, essa volta a Deus, se ligar a Deus, né? Enfim, com base, digamos assim, no entendimento de perfeição. Quer dizer, não voltar para o seio de Deus, como muitos entendem, que vão encontrar Deus gerenciando o paraíso e tal, nada disso, né? Mas sim como esse entendimento da gente estar voltando para a perfeição, né? Enfim, através da nossa condição de perfectibilidade. Então, eu gosto muito digamos, dessas origens da palavra, né? E o dicionário diz que qualquer filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolve uma posição filosófica, ética, metafísica, etc. Tá? O Leon Denis, que a gente colocou aqui, ele diz que é o esforço da humanidade para se comunicar com a essência eterna e infinita. Tá? Então, eu também corroboro com essa. É o que eu penso, né, de religião no sentido de voltar para Deus. Tá? Então, o Emmanuel vai colocar que é um sentimento divino que clarifica o caminho das almas. Né? Então, assim, a gente tem muito suporte dentro da moral espírita, desse pilar da religião espírita, para admitir o espiritismo como religião. Tá? E trazendo aqui esse item 7, né, que vai colocar a religião espírita, digamos assim, saindo do lugar comum, digamos assim, das religiões, né? E a gente sabe que a religião ela se exprime por atos e ao conjunto dos atos denomina-se culto, que pode ser interior e exterior, né? Então, eu vejo muito mais o espiritismo, né, dentro dessa característica aqui, olha. Até que o Alain colocou para a gente aqui, né, que em vez de belas construções, ele vai preferir, né, o templo interior, em vez de hierarquizar os homens, né, dentro das religiões, ele nos mostra como iguais, independente da função que a gente tenha dentro, né, da organização. Em vez de cobrar pelo que de graça é dado, né, quer dizer, ele incentiva o voluntarismo, né, que a gente colocou aqui, ser bastante interessante. E vejam, né, até o mundo empreendedor hoje, o mundo, né, digamos assim, do empreendedorismo enfim, do trabalho, né, do trabalho utilitarista, eles contemplam, né, e dão importância para quem desenvolve trabalho voluntário. Então, a gente vê isso com muito otimismo, né? Em vez de minimizar o homem, né, enfim, colocando ele como dependente, como um ser heteronomo que precisa do outro. Não, ele procura dar autonomia para o indivíduo. O indivíduo tem que ser autônomo, né? Sim, precisa do outro, mas ele não é o outro, ele tem que responder
né, pela liberdade que ele tem. Enfim, então eu vejo muito mais isso aqui, ó. Religião é isso, se traduz por atos. E o nosso culto, digamos assim, ele pode ser interior e exterior. Interior é esse trabalho de reforma íntima, quer dizer, essa renovação. E o exterior é a caridade, né? Então, fora da caridade não há salvação. Então, isso é religião. E Perfeito. eu penso que a doutrina espírita, a religião espírita é isso. Ela dá esse norte, né? Então, eu vejo Kardec relutou muito no começo, ele vai levar muito tempo para admitir, mas quando ele admite, ele coloca muito mais a religiosidade do que a religião. Ele coloca que é preciso a gente ter essa noção que a religião espírita não é a religião institucionalizada, né? Ela é, de fato, a caridade, né? Mauro, Promover a caridade, e antes que eu me esqueça, e antes do Iraí falar, é ter esse sentido, né, que a gente deve se esforçar para vencer, para domar as nossas más inclinações. Então, o espírita, ele começa admitindo que é imperfeito. Iraí, Deus ajuda a gente. abençoe. Deus abençoe essa sua observação, porque numa das aulas aí passada, ficou uma incógnita, me parece, não sei se eu falo pelo grupo, pelo menos em mim ficou, quando nós tivemos a informação de que o Kardec não tinha cogitado de colocar esse terceiro tripé ou ponta da pirâmide de religião, né, no ciência e filosofia. E agora você está dizendo que o Kardec, ele relutou, tudo bem. Isso corrobora o que foi nos dado por instrutores anteriores. Mas é lindo, gostoso saber que ele depois coloca como o tripé, né? O triangulinho, religião, filosofia e ciência. Ótimo. Perfeito, eu acredito nisso. Eu acredito que ele, digamos assim, é preocupado com, digamos assim, com o desastre, né, da fé, que a fé tinha promovido por milênios, né? Ele ficou um tanto preocupado de levar esse conhecimento novo como religião e, digamos assim, e ter a refutação por parte da população, o descrédito, né? Então eu penso que ele relutou, mas chegou o momento que ele viu que, de fato, tinha que contemplar, lógico, já vinha contemplando, mas ficou claro, né? E se a Perfeito. gente notar, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, tem a instrução de padres, né? Quer dizer, praticamente de padres, né? Então, Perfeito. olha, historicamente, houve conflitos entre ciência e religião, especialmente quando a ciência desafiou interpretações literais de textos religiosos sobre a origem do universo ou da vida. No entanto, muitos estudiosos religiosos argumentam que ciência e religião não são mutuamente excludentes, mas podem coexistir e até mesmo complementarem. Então, esse senhorzinho aqui, o que ele diz? Ele diz o seguinte: opa, deixa eu aliviar aqui. A ciência sem a religião é coxa. A religião sem a ciência é cega. Olha só o que diz o nosso Lindo. amigo Albert Einstein, né? E esse senhorzinho aqui, o Collins, né, que é o Henry Collins, ele é o assim, o comandante aí do projeto Genoma, né? Ele é digamos, aquele que orienta, né, orientou o projeto Genoma, né? Ele diz assim, olha, as sociedades precisam tanto da ciência como da religião. Elas não são incompatíveis, são complementares. Olha que bacana você ouvir isso, né? Opa, tá caindo aqui a bateria, tá. E, né? Então, é muito interessante, é muito gratificante você ter cientistas, né, que pensam dessa maneira.
Em ocasião alguma, vimos qualquer religião investigando o que é o foco delas, qual seja a vida espiritual. Elas se limitam a tomar trechos dos seus livros sagrados e, de forma dogmática, cerrar posições em torno de suas interpretações, desconsiderando todo o conhecimento científico-filosófico, desvendado e até então aceito. Adquirem uma estrutura cristalizada, desconsiderando os avanços do campo do conhecimento. Caem no descrédito das populações mais intelectualizadas, mas se mantém firme no seio da massa ignara. A doutrina espírita se mostra sem qualquer dose de sectarismo, como uma doutrina que procura desvendar a verdade, pois tem consciência que, à medida que nos aproximamos dela, nos liberta, quer dizer, mais livres, né, nós vamos nos tornar. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Perfeito. E a gente está vendo aí se concretizar isso com as medições, né, principalmente que o censo faz aqui no Brasil, né, principalmente, que é o país mais espírita, né? Então você vê que as religiões elas afastam pessoas que raciocinam, né? Então a gente vê isso concretizado. E por outro lado, né, como o Divanir colocou para a gente ali a questão do influenciador lá, né, que acreditava que a Terra é plana, isso aí para mim é religião, né? Isso aí, digamos, é você dogmaticamente aceitar uma verdade, enfim, e levar adiante. Então, há que haver esse acordo, né? Há que haver esse acordo para que a gente possa, né, de fato. Deixa eu trazer aqui de novo. Eu vou dar um stop aqui para a gente voltar. Integral aqui, né? Então, assim, o nosso material, né? Ele coloca para a gente, né? Essa possibilidade. Quer dizer, a doutrina espírita, ela enxerga isso desde sempre. Ela enxerga que é preciso a conciliação desses ramos do conhecimento, porque a exemplo do Einstein, a exemplo digamos assim, do idealizador do projeto do Collins, né, do projeto Genoma, eles entendem que são ciências complementares. O Kardec, acho que eu acabei esquecendo de colocar aqui mais algumas colocações do Kardec com relação a essa questão da ciência e da religião, né? Principalmente ele coloca. Então, para nós, eu penso assim que não há dúvida, né, que nós vemos isso de forma complementar, né? A ciência, a filosofia ousa, então é preciso ousar, mesmo que a gente não tenha comprovação da ciência, ok? Mas a gente não pode perder de vista os avanços que a ciência faz. Então, à medida que ela vai avançando e, digamos, dando mais consistência para a nossa ousadia, a gente se sente em condições de dar um passo mais à frente ainda, né? E a religião, claro, né? A religiosidade, a espiritualidade é que vai, digamos, garantir para nós, digamos, esse caminhar, porque a gente sabe que com muito conhecimento, mas sem moral, a gente provoca desastres, enfim, né, que vão levar depois muito tempo para serem revertidos, né, para que a gente possa, no caso do rapaz que o Divanir trouxe, muito legal essa ilustração, quer dizer, o próprio camarada reconhece que ele vai ter que escrever, ele vai ter que editar, mas o número de vezes que ele, né, do prejuízo que ele causou. Então, por vezes, a gente já assistiu e vê que muitos indivíduos levam a prejuízos assim que, enfim, vai levar muito tempo depois, né, para serem revertidos, né? Então, eu particularmente enxergo a ciência, a filosofia e a religião espírita à frente,
à frente da ciência acadêmica, à frente, né, da filosofia tradicional e à frente da religião instituída. E, enfim, não sei o que vocês pensam a respeito. Antes O da gente, Mauro, conclusão do livro, o Mauro, assim, ó, é mais uma aula, né, que eu termino assim, com aquela sensação de que só sei que nada sei, né, porque a gente ainda tem muita coisa para aprender. E eu acho que até assim, vamos colocar, né, em homenagem aos 80 anos do Raul Seixas, né, eu uso muito aquela frase dele que diz que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque você fica aberto, né, aos novos conhecimentos, aos novos conceitos, e você com essa desenvolvendo, né, essa crítica, né, esse senso crítico, a gente vai ampliando a mente e vai ampliando os conhecimentos e parece que as coisas realmente vão clareando, né? Como colocou aqui, né? A doutrina espírita clareia a nossa alma, como o Emmanuel colocou mesmo, né? É como se acendesse uma luz para algo que não tivesse resposta. perfeito, Isso. perfeito. E essa figura que o Emmanuel ilustra para a gente, ela faz muito sentido, porque é para a gente que ele está ilustrando, para a gente que vive num planeta de provas e expiações. Então, assim, ele coloca a religião como mais importante, né? Por quê? Porque, enfim, é claro que a gente tem conhecimento científico, filosófico, a gente tem muito. Eu sei que ele é uma vírgula, né? Assim, ele é uma partícula aí, ok? É dentro da realidade. Mas a gente tem muito mais do que moral. Então, eu penso que é correto ele colocar que, para a gente, o mais importante é o conhecimento moral, para a gente saber o que faz com o conhecimento científico e filosófico. Então, eu vejo que, de fato, faz muito sentido essa, essa ilustração que ele faz, né? Ele desenhou para a gente, né? Então, deixa eu ver a conclusão do livro aqui para a gente ficar mais à vontade, né? Então, ó, em ocasião alguma, vimos qualquer religião investigando o, o que é o foco delas, qual seja. Não, foi isso que né? Eu já coloquei Sim, isso. era o É, último slide, né? era o último slide, tá? Era o último slide. Enfim. Eu acredito piamente, sem inventar nada, a doutrina espírita não inventou nada, né? E ela não modificou nada também, ela nada modifica. Ela é esclarecedora, quer dizer, é esse o caráter consolador. Quando se diz assim, doutrina consoladora, é o consolador prometido, enfim. De novo, a gente tem que saber interpretar isso. Para mim, é de fato o caráter que ilustra, que esclarece, que traz assim, desveste. Olha, é isso aqui que foi dito em certa época da humanidade, vocês não entenderam, olha, é isso que quer dizer. E esses que intuíram lá atrás e exemplificaram para a gente, eles voltam, ok? E, olha, pode acreditar, a gente está aqui desse lado, a gente viveu isso e é dessa forma. Outros vêm para, digamos assim, consertar aquilo que na época, digamos, passaram de forma equivocada. Olha, naquela época lá o entendimento era esse, mas olha, é isso aqui, puxa, eu pude Ô, é, Mauro, mas repensar o meu conceito. a todo momento tem esse chamado e esse esclarecimento de diversas formas. Hoje mesmo alguém colocou no grupo, Marcelo, não sei quem é, sobre a música do John Lennon, né? Imagine, né? Ele falando sobre não ter fronteiras, né, entre os países, e a gente vê a doutrina dizendo que não tem nenhum sectarismo, né, não tem nenhuma Perfeito. separação.
Então, assim, de diversas formas isso vem, ou vem através de um artista, ou vem através de um escritor, ou vem através de uma religião. Tá sempre vindo aqui. Eu acho que é a gente mesmo, sabe, que não tá com ouvidos de ouvir e com olhos de ver, sabe? É na gente, o problema tá com a gente É bem mesmo. isso, é bem isso, é. Essa a universalidade do ensino que você colocou aqui. Então, ele não vem por uma só pessoa, né? Não vem por uma única fonte. Quando é um conhecimento, digamos, verdadeiro, né, para a humanidade, ele vem em vários pontos, através de diversas culturas, como você colocou, né? É o artista, é o pensador, é o teólogo, enfim, é o sujeito simples, né? É o sujeito ignorante, ele vem de todas as maneiras. E para que a gente possa ter essa certeza. Isso não é ciência, quer dizer, a ciência espírita não utiliza o método né, de verificar a repetibilidade, a universalidade, enfim, né? Ô, Mauro, atento a essa brilhante explicação que você nos passou, eu formulei aqui uma tese minha que realmente fecha o título desse capítulo. Por que que o Espiritismo é uma ciência além da ciência, uma filosofia além da filosofia, uma religião além da religião? Eu vou parafrasear Kardec humildemente para dizer: enquanto a ciência e a filosofia feriram ou procuram ferir o nosso vapto, visão, audição, tato, paladar e olfato, precisava da doutrina espírita como religião para nos dar o bálsamo para a alma, para esta fase de imperfeição. Por isso que está acima. Maravilha. Patrícia quer dizer? Ah, ok. Não, Tranquilo, gente? Mais alguém quer fazer alguma observação?